Nós estamos falando sobre a terapia do Mestre nos domingos à noite. Como é que o Senhor Jesus trabalha nosso equilíbrio emocional, como é que Ele trabalha nosso interior, como é que Ele nos faz amadurecer emocionalmente, nos equilibrarmos emocionalmente. Nos domingos à noite estamos falando sobre isso, e no encontro de comunhão, às quartas-feiras, nós estamos indo um pouco mais além e falando sobre questões específicas de equilíbrio emocional. Esse mês de janeiro nós estamos falando sobre estresse. Até o final de janeiro estamos falando sobre estresse. Em fevereiro falaremos sobre medo. Em março falaremos sobre culpa. Em abril falaremos sobre mágoa. E em maio falaremos sobre falta de amor próprio. Então essas questões todas serão trabalhadas durante os meses aqui. Nesse mês estamos falando sobre estresse, já começamos quarta-feira passada falando sobre o que é o estresse. Nessa quarta-feira agora nós vamos falar sobre causas do estresse e consequências do estresse. Agora, esses cultos de quarta-feira não serão transmitidos. Até porque nós temos os estudos aqui, mas depois há a divisão de grupos onde o estudo é aprofundado. Então eles não serão transmitidos. Se você quiser acompanhar, terá de inevitavelmente vir às quartas-feiras, a partir das 8 da noite, e congregar aqui conosco no nosso encontro de comunhão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 13. E nós vamos ver agora o primeiro caso em que o Senhor Jesus fez uma terapia com uma pessoa que se sentia sobrecarregada. Lucas capítulo 13. Domingo passado nós fizemos apenas algumas considerações gerais sobre a importância de corpo, alma e espírito serem trabalhados por Deus. Deus trabalha com o ser humano completo. Nós dissemos, Ele trabalha com a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Tudo faz parte do ser humano. Então foi apenas um chute inicial para compreendermos de que maneira o Evangelho vê o ser humano e de que maneira o Evangelho influencia a vida do ser humano na sua integralidade, na sua inteireza, na sua plenitude. Hoje, como eu disse, se trata da terapia do Mestre, e nós vamos ao longo desses domingos ver alguns episódios de como o Senhor Jesus trabalhou com as pessoas e o que Ele fez na vida dessas pessoas para reequilibrá-las, para reaprumá-las, para redirecioná-las e para reencaminhá-las. O episódio ao qual quero chamar a sua atenção está no capítulo 13 de Lucas, a partir do versículo 10. Do verso 10 até o verso 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 13, nós lemos assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Curve a sua cabeça comigo, por favor, e vamos orar. Senhor querido, ouve agora a nossa oração e a nossa súplica e atende-nos no desejo específico que temos de sermos transformados pela Tua palavra. Muitos de nós andamos assim como essa mulher, tão sobrecarregados pela vida que ficamos encurvados, incapacitados de andar em pé, retos, retilíneos, com a cabeça para o alto. Mas, Senhor, nós queremos te pedir que nessa noite venha trazer às nossas vidas libertação, para que nós, livres da opressão que nos faz menos humanos do que somos, possamos refletir a Tua imagem inteira na nossa vida. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, quantas pessoas estão vivendo como essa mulher? Já imaginaram? Quantas pessoas estão como essa mulher, encurvadas pela vida? O texto diz que a mulher andava encurvada, ela não conseguia endireitar-se. Encurvada. Quantas pessoas se sentem assim? Encurvadas pela vida, oprimidas pela tristeza.
oprimidas pelo fardo, carregando pesos insuportáveis, e porque são pesos insuportáveis da vida, elas estão andando encurvadas. Eu fico imaginando se os nossos corpos reproduzissem o nosso estado emocional. Eu fico imaginando se nossos corpos reproduzissem a maneira como nós nos sentimos por dentro. De certa maneira, nós reproduzimos isso. Pessoas que estão muito oprimidas, muito tristes, quando elas são um pouco mais transparentes, a gente consegue ver no rosto. Consegue perceber claramente quando uma pessoa está aflita, consegue perceber claramente quando ela está triste. Mas há alguns que conseguem disfarçar. Alguns que quando a gente sabe a história de vida deles, a gente diz, meu Deus, eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse estar lidando com esses problemas, porque ela está sempre sorrindo, ela parece estar sempre bem. Mas eu fico imaginando se todos nós refletíssemos o nosso corpo, o nosso estado emocional, a maneira como nós nos sentimos por dentro. Pois o que acontecia com essa mulher era isso. Problemas que ela tinha por dentro, problemas ligados à sua vida, eram, de certa forma, traduzidos pelo seu corpo. Ali estava uma mulher oprimida pelo mal, ali estava uma mulher oprimida pelo maligno, ali estava uma mulher encurvada pela vida. E as pessoas não sabiam. Vejam que o texto começa dizendo que ela estava na sinagoga, num dia de sábado, junto com outros que estavam na sinagoga, e todo mundo louvando, e todo mundo cantando, e todo mundo lendo a Bíblia, e todo mundo orando, e ninguém percebia o que estava acontecendo com aquela mulher, ninguém a viu, ninguém a notou. O texto diz que só Jesus a viu. Ela estava lá naquela sinagoga, carregando todo o peso da vida, e as pessoas não percebiam. Não é assim que você se sente às vezes? Você não se sente sozinho? Não dá a impressão de que ninguém se interessa pelos seus problemas? Não dá a impressão de que ninguém se importa pelas suas dores? Não dá a impressão de que ninguém se interessa pelo que está acontecendo com você? Você ali, sozinho, encurvado, sofrendo, e as pessoas continuam louvando a Deus, e as pessoas continuam cantando, e as pessoas continuam na sua vida, e as pessoas continuam nos seus cultos, e as pessoas continuam nos seus rituais, como se nada estivesse acontecendo. O mais triste para certas pessoas é que, além do fato delas andarem encurvadas pela vida, ninguém nota, ninguém percebe, ninguém olha, ninguém dá atenção. É o que estava acontecendo com aquela mulher. Pessoas como aquela mulher perdem o seu brilho natural. Andar encurvado na vida tira o brilho e a natural alegria que nós temos. Pessoas que andam encurvadas pela vida perdem a capacidade de olhar para cima, pois se estão encurvadas pela vida, elas só conseguem olhar para o chão, elas só conseguem olhar para baixo, elas só conseguem olhar para os próprios pés. Não vem o horizonte, não vem o céu, não vem as estrelas, não vem o infinito. Não conseguem olhar para cima porque estão massacradas pela vida. E só conseguem ver chão, e só conseguem ver buraco, e só conseguem ver terra, e só conseguem ver sujeira, e só conseguem ver pedra no caminho. As pessoas que são encurvadas pela vida, elas perdem a postura que faz com que elas se sintam dignas. Uma pessoa obrigada pela vida a andar encurvada, oprimida, triste, machucada, ferida, amarrada, sufocada, ela perde o seu sentido de dignidade. Ela esquece de quanto ela é digna, ela esquece de quanto ela vale, ela esquece de quanto ela é preciosa, porque a vida faz com que ela se esqueça disso. Era o que estava acontecendo com aquela mulher. Quantas pessoas aqui entre nós já passaram ou estão passando momentos como esse que essa mulher estava atravessando? Essa noite eu quero analisar 3 coisas com vocês. Em primeiro lugar, a condição de vida daquela mulher. Em segundo lugar, a obra que Jesus fez para reerguê-la. E em terceiro lugar, a nova condição que aquela mulher recebeu em Jesus. São essas 3 coisas que eu gostaria que nós refletíssemos essa noite. Vamos começar então pela primeira. Qual era a condição de vida daquela mulher?
Veja o que diz o versículo 11. O versículo 11 diz que aquela mulher estava há longo tempo encurvada, 18 anos. 18 anos. Você que tem 18 anos sabe quanto tempo demorou para você chegar aí? A moçada que faz 18 anos fica louca para fazer 18 anos, porque no dia seguinte ela já quer entrar na autoescola e aprender a dirigir. Sabe quanto tempo leva para você chegar aos 18 anos? Aquela mulher estava lá 18 anos daquele jeito, longo tempo. O tempo, com certeza, foi carcomendo as suas esperanças. Foi fazendo com que ela ficasse cética, porque quando a gente é massacrado pela vida, tempo após tempo, ano após ano, sem que a coisa mude, sem que a coisa se transforme, a gente vai perdendo a esperança, a gente vai perdendo a fé, a gente vai se tornando cínico, a gente vai se tornando cético. 18 anos, vejam a condição daquela mulher, 18 anos olhando para o chão, 18 anos olhando para os próprios pés, 18 anos sem poder olhar para cima, 18 anos sem a sua alegria natural, 18 anos sem seu brilho, 18 anos sem se sentir digna. O texto diz que há 18 anos, no verso 11, a mulher era, na verdade, oprimida pelo maligno. Vejam, não era só uma questão emocional, mas era uma questão de interferência do maligno, porque o diabo aproveita as coisas que nos encurvam para dominar a nossa vida. Você está encurvado pelas drogas? Não tenha dúvida de que o diabo está aproveitando isso para acabar com você. Você está encurvado pelo álcool? Não tenha dúvida de que o diabo está aproveitando isso para acabar com você. Você está encurvado pela desonestidade? Não tenha dúvida de que o diabo está aproveitando isso para acabar com você. O diabo aproveita os momentos em que nós damos brecha para que ele entre, e aquilo que vai encurvando a nossa vida para nos dominar, para nos direcionar, para acabar conosco. Ele nos odeia, porque nós temos uma coisa que ele não tem: nós somos a imagem de Deus, e ele gostaria de ser e não é. Ele nos odeia, porque nós temos livre-arbítrio, e ele não tem. Ele nos odeia, porque nós somos a coroa da criação, e ele não é. E porque ele odeia Deus, ele odeia todas as suas criaturas e quer nos destruir porque ele nos odeia. Essa mulher estava encurvada por causa do maligno que a oprimia. Mas veja o que diz o verso 11. O verso 11 termina dizendo que ela de forma alguma conseguia endireitar-se. Ela até que tentava. Eu imagino quantas vezes ela segurou na ponta de um móvel e disse: agora vai! E não conseguia. Quantas vezes ela acordou de manhã: é hoje que eu vou conseguir me endireitar, e não conseguia. Quantos médicos ela procurou? Quantos tratamentos ela fez? Quantos feiticeiros ela foi atrás? A quantas situações ela se obrigou para poder se endireitar, olhar para cima, mas não conseguia. Ela não conseguia por suas próprias forças. Ela não conseguia endireitar-se por si mesma. Essa noite, pessoas que aqui estão se sentindo encurvadas pela vida, dobradas pelo sofrimento, escravizadas pelo maligno, não vão conseguir se endireitar sozinhas, a não ser que haja uma ação da graça e da misericórdia de Deus sobre nós, nós por nós mesmos, porque nós somos seres caídos, porque nós pecamos, porque nós nos afastamos de Deus, porque nosso egoísmo tomou conta de nós, porque nós perdemos a visão de Deus, porque nós saímos do propósito de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos endireitar. Essa era a situação dessa mulher. Essa era a condição dela. Parece triste, e é. Parece trágico, e é. Parece lamentável, e é. Mas não é definitivo. Não foi definitivo. O Senhor Jesus cruzou o caminho dessa mulher. O Senhor Jesus passou pela sua vida. E aí, logo em seguida, depois de vermos a condição em que essa mulher vivia, a gente encontra o texto descrevendo a obra que Jesus Cristo fez para reerguê-la. Porque aí entra a terapia do mestre. Aí entra a maneira como o Senhor trabalha conosco.
Aí entra o que ele faz para nos reequilibrar, para nos levantar, para nos colocar em pé, para nos endireitar, para nos libertar e para nos resgatar. A primeira coisa que nós percebemos no versículo 12, nós lemos: ao vê-la, Jesus ao vê-la, ele olhou para ela, os olhos dos outros não estavam ali, os religiosos estavam interessados só em cantar seus hinos. Os religiosos estavam interessados só em fazer suas leituras. Os religiosos estavam interessados só em fazer suas orações. Olhavam para si mesmos, mantinham o olhar em seus umbigos espirituais. Mas o Senhor Jesus a viu. O Senhor Jesus sempre vê. Onde estiver um perdido precisando de Jesus, Ele vê. Onde está alguém precisando de salvação, Ele vê. Onde está alguém encurvado pela vida, Ele vê. Nós é que não vemos. Nós é que não vemos. Nós é que somos cegos. Nós é que não enxergamos. Nós é que não compreendemos. Mas Jesus vê. Jesus enxerga. Jesus olha. Jesus discerne. Jesus sabe. E Ele olhou. E Ele a viu. Que grande coisa para a vida dessa mulher, o fato de que Jesus a viu, mudou a sua história, mudou o seu caminho, Jesus a viu, mudou todo o rumo do seu futuro, Jesus a viu, e a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, quando Jesus nos vê, e Ele nos vê, e Ele volta o seu olhar para nós. Então a primeira coisa na terapia do Mestre, é que Ele nos faz sentir-nos olhados. Ele faz com que nós nos sintamos vistos. Ele faz com que nós descobramos que Deus está olhando para a gente, que Deus está interessado na gente, que Deus está se importando conosco. Faz parte fundamental da terapia do Senhor Jesus, mostrar-nos que Deus se interessa por nós, que Deus nos olha. Os outros podem não nos ver, podem não nos compreender, podem não se interessar por nós, mas Jesus olhou para ela, e Jesus olha para a gente, e vê nossas aflições, e vê nossas dores, e vê nossas precisões, e vê nossas carências. A segunda coisa que Jesus fez, ainda no versículo 12, o texto diz: Jesus a viu, e então Jesus a chamou à frente. Mulher não podia aparecer muito em sinagoga, mulher em sinagoga ficava ali, quietinha, na penumbra, discreta. Mulher não aparecia muito em sinagoga. Não sei se eram tempos melhores, mas Jesus olhou para ela e a viu. Lá no cantinho. Lá no cantinho. Sabe o que ela fez? Ele a chamou. Vem aqui. Vem aqui à frente. Imagina o susto daquela mulher encurvada, desprezada por todos. De repente Jesus olha para ela e a chama. Vem, vem aqui, fica perto de mim. Isso faz parte da terapia do Mestre. Ele nos vê e Ele nos chama. Jesus exige que nos movamos. Ele nos chama para sairmos de onde estamos e irmos até Ele. Ele quer nos ver nos mover. Ele quer ver que nós tomamos a iniciativa de segui-lo. Jesus exige que nós façamos alguma coisa para sairmos do lugar em que estamos. Ele diz: esse lugar não é seu. Você não deve ficar encurvada. Você não foi criada para isso. Você não foi feita para isso. Jesus a chamou do lugar para o qual ela não foi criada, para o lugar que Ele havia preparado a ela como ser digno da misericórdia e da graça do Senhor. Jesus a chamou. Faz parte da terapia do Mestre. Ele faz com que nós nos sintamos olhados, notados, percebidos. Ele quer que nós nos lembremos que Deus se importa conosco, mas também Ele quer que nós nos movamos em sua direção. Você quer mudar sua vida? Quer sair do poço de lama em que você está? Quer deixar de ser uma pessoa encurvada pelas maldições da vida? Então Jesus chama você para ir para perto dEle. Ele quer que você se mova, Ele quer que você saia, Ele quer que você se aproxime dEle, como Ele fez com essa mulher. Venha, venha. Aí mais adiante, depois de chamá-la para perto,
Aí o Senhor Jesus diz a ela palavras de libertação. Ela lhe diz: mulher, você está livre. Mulher, você está livre. Só a palavra do Senhor pode dar essa libertação. É a palavra do Senhor que liberta. Ele olha, Ele chama, e aí a sua palavra liberta. A palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor rompe as cadeias. A palavra do Senhor corta as algemas. A palavra do Senhor escancara as portas da prisão. A palavra do Senhor liberta o oprimido. A palavra do Senhor liberta o encurvado. A palavra do Senhor liberta o viciado. A palavra do Senhor liberta o perdido. A palavra do Senhor reconstrói a personalidade. A palavra do Senhor reconstrói a vida. A palavra do Senhor reconstrói o caminho. É a palavra do Senhor. Mulher está livre. Só a palavra do Senhor pode libertar. Você pode estar procurando libertação em qualquer outra coisa, mesmo na religião. Muita gente procura libertação na religião, nos ritos religiosos, nos líderes religiosos, nas confissões religiosas, nos prédios religiosos, nas feitiçarias religiosas. Mas é a palavra do Senhor que liberta. É o Senhor que diz: mulher, está livre. Sabe o peso dessa palavra? Sabe quando Jesus diz e acontece? Ele tem autoridade, Ele tem poder. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o mestre, e a terapia do Senhor é essa. Ele nos chama, e a sua palavra nos liberta. Se você está se sentindo encurvado pela vida, você precisa ser libertado pela palavra do Senhor. Sabe o que Jesus fez ainda? Jesus impõe as mãos sobre ela. O texto diz: então lhe impôs as mãos. Fez com que ela sentisse o seu toque. Como é importante para uma pessoa que se sente desprezada por todos, sentir um abraço, um carinho, um toque de atenção. Jesus fez com que ela sentisse o seu toque. E aí, quando a gente sente o toque de Jesus, as coisas se transformam. O toque de Jesus. Jesus nos toca e as coisas mudam. Jesus nos toca e os olhos se abrem. Jesus nos toca e a luz nos ilumina. A experiência pessoal com Jesus, a experiência pessoal com Ele. Quando Ele nos toca, só há mudanças verdadeiras quando nós deixamos o Senhor nos tocar. Você deixa um monte de coisa tocar em você, a religião toca em você, filosofias de vida tocam em você, modismos tocam em você, correntes filosóficas tocam em você, coisas da arte tocam em você, a multicomunicação do mundo toca em você a manifestação da cena da novela, a cena do filme, você chora com certa música, você se emociona com certa coisa, tanta coisa vai tocando em você. Você já foi tocado por Jesus? Você já sentiu o toque da graça, o toque do amor, o toque do perdão do Senhor Jesus? Porque quando o toque do perdão de Jesus vem, a gente se sente perdoado. E quando o toque da libertação do Senhor vem, a gente se sente livre. E quando o toque da graça do Senhor vem, a gente se sente acolhido. Não há nada que se compare ao toque do Senhor quando a gente deixa o Senhor Jesus nos tocar. E as grandes mudanças só acontecem quando o Senhor Jesus nos toca. Você já deixou Jesus tocar você? Ele já se tornou algo real para você? Ou ele é só uma coisa que você aprendeu quando era criança? O toque de Jesus já mudou sua vida de forma definitiva. Então você precisa ser visto por Jesus e Ele vê. Você precisa ser chamado por Jesus e Ele chama. Você precisa ser libertado pela palavra de Deus e Ele está dizendo: você está liberto. E você precisa ser tocado por Jesus. Foi isso que mudou a vida daquela mulher. Então vejam, o que era a condição dessa mulher?
Vejam o que Jesus, na sua terapia singular, incomparável, foi fazendo para mudar a vida daquela mulher. Agora note o que aconteceu. Agora nós encontramos uma nova mulher, uma nova vida. Qual era a nova condição dessa mulher? Veja no versículo 3, o versículo 13 diz: a mulher, em primeiro lugar, se endireitou. Depois do trabalho que o Senhor Jesus fez com ela, ela conseguiu se endireitar anos e anos, 18 anos tentando se endireitar. 18 anos de religião, 18 anos de ritos, 18 anos de tratamento, 18 anos de esperança, 18 anos de espera, e uma palavra, e um toque do Senhor, e a mulher é levantada, e a mulher se endireita, e a mulher é transformada. A primeira coisa que aconteceu com ela, ela se endireitou. O que ela não conseguia fazer sozinha, o Senhor Jesus fez. O que ela não conseguia fazer por si própria, o Senhor Jesus fez. O que ela não conseguiu mudar na sua vida, o Senhor Jesus mudou. O que você não consegue mudar na sua vida, pelo poder do Espírito Santo, eu lhe digo, o Senhor Jesus tem poder para fazer. E Ele quer fazer essa noite. Então, em primeiro lugar, essa mulher se endireitou. Qual era a nova condição dessa mulher? Em segundo lugar, não só se endireitou, o texto usa um advérbio aí, um advérbio interessante, diz, ela se endireitou imediatamente. Imediatamente, na hora, sem esperas, porque a obra do Senhor é conclusiva. O Senhor, quando age, os frutos começam a aparecer. O Senhor, quando age, os resultados começam a aparecer. Não há mais espera. Não há mais demora. Imediatamente a sua vida foi transformada. Quando o Senhor Jesus nos toca, a nossa vida é transformada imediatamente. Sabe por quê? Porque nós somos transformados por dentro. E depois que a gente é transformado por dentro, transformar por fora é tudo mais fácil. O nosso problema é que a gente primeiro quer transformar por fora com nossas forças. Não acontece. É necessário que nós nos transformemos primeiro por dentro. Foi o que aconteceu por dentro daquela mulher. Foi a libertação que ela recebeu, que fez com que por fora tudo mudasse. Não só ela se endireitou, como as pessoas a viram curada. Primeiro a coisa precisa acontecer dentro de você, para que depois as mudanças sejam vistas pelas pessoas. Depois que Jesus muda você por dentro, e você se endireita, aí é que as pessoas começam a ver e a perceber. Você quer que as pessoas vejam que mudança? Você quer que as pessoas vejam o quê? Se nada acontecer por dentro, as pessoas não verão nada, não verão mudança nenhuma. Pois essa mulher imediatamente foi mudada e as pessoas imediatamente começaram a perceber. Elas começaram a ver o que tinha acontecido. E por fim, o texto termina dizendo que essa mulher passou a louvar a Deus. Agora sim. Interessante que quando o texto começa dizendo que ela estava na sinagoga, o texto não diz que ela louvava a Deus. Estava só na sinagoga. Perceberam isso? Está na sinagoga. Mas não estava louvando a Deus. Ela podia até estar cantando junto com a turma, mas não estava louvando a Deus. Ela podia até estar orando junto com todo mundo, mas não estava louvando a Deus. Ela podia estar ouvindo o sermão do rabino, mas não estava louvando a Deus. Essa mulher passa a louvar verdadeiramente a Deus depois que Jesus a vê, a chama e a toca. Depois que Jesus muda a sua vida, depois que Jesus a endireita, é que ela começa a louvar a Deus. No início do texto, nós temos uma mulher na sinagoga, como qualquer outra pessoa. No final do texto, nós temos uma mulher louvando a Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus transforma a nossa vida, é que a gente começa a louvar a Deus de verdade. Quando a gente é transformado por Jesus, cada letra desses hinos que a gente canta ganha vida.
E aí, quando a gente canta remido no sangue, aí eu sei o que é ser remido no sangue. Então eu sei o que estou cantando, aconteceu comigo. Não é só letra de música, é vida. Até para cultuar a Deus de verdade, até para louvar a Deus de verdade, eu preciso que primeiro o Senhor Jesus mude a minha vida e me endireite. Tire aquilo que está me sobrecarregando. Me livre, me liberte do fardo e do peso da vida, para que eu volte a ter a alegria da adoração, volte a ter a alegria do louvor, volte a ter a alegria da presença de Deus, pois essa era a nova mulher transformada por Jesus. Jesus é o mesmo. Eu não estou falando aqui de alguém que viveu há 2000 anos atrás e está morto. Eu estou falando aqui de alguém que fez isso há 2000 anos atrás, mas que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje para fazer a mesma coisa. Eu estou falando de alguém que está aqui conosco, entre nós, e que tem poder agora para endireitar as nossas vidas. Porque Jesus quer fazer a mesma coisa. O nosso Pai Celestial quer mudar a nossa vida em Cristo. Então olha aqui para mim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Reportagem da Folha de São Paulo dessa semana. Um menino chamado Bruno, autista, sofrendo de autismo. Uma das características do autismo, talvez a sua característica essencial, é que o autista não consegue se comunicar com o mundo exterior. Ele, por exemplo, não consegue fixar o olho em você quando você tenta falar com ele. Ele não olha para você. Ele tem um mundo próprio, interior, e ele vive recluso nele. E a grande aflição dos pais de uma criança autista é tentar comunicação com essa criança. Pois eu estou falando do Bruno, que mora em Canoas, no Rio Grande do Sul. O único lugar em que ele se sentia bem era um balanço no play do condomínio em que ele morava. O balanço do play. Era onde ele gostava de ficar. Ficava ali horas e horas, agarrado, sentado no balanço. O pai empurrando, ele balançando, e era onde ele gostava de ficar. Era o mundo dele. Até quando o pai o colocava ao contrário, em vez de botar dessa posição, quando o pai o botava sentado nessa posição, ele reclamava, começava a gritar, tinha que ser sempre na mesma posição. Era o mundo dele. E o pai frustrado, porque queria que ele visse outras coisas, queria que ele conhecesse outros lugares. Aí ele teve uma ideia. Coisa de pai que ama. Ele resolveu construir um balanço que fosse transportável. Um balanço dobrável, que ele pudesse levar para os lugares. Aí ele fez isso para o filho. Uma réplica perfeita do balanço do playground. Uma réplica perfeita. Ele construiu o balanço. Aí levou o balanço dobrado para a praia. Aí montou o balanço na praia, o menino nunca tinha ido à praia. Aí sentou o menino no balanço, em cima da areia. Aí o pezinho do menino sentindo a areia pela primeira vez. E o pai vibrando, porque podia dar ao filho, agora, pela primeira vez, a noção do que era pisar na areia. Banhozinho de cachoeira. Montou o balanço embaixo de uma cachoeira. Aí o menininho sentado no mundinho dele, no balanço, debaixo da cachoeira, com a aguinha caindo. E pela primeira vez o menino sentindo que era a aguinha de cachoeira caindo em cima. E onde o pai ia passear com a mãe, levava o balanço transportável, montava para o menino se sentir em casa, se sentir no mundo dele. Agora você imagina o trabalho que isso dava. Montar e desmontar esse balanço. Arrumar transporte para esse balanço. Porque o balanço era do tamanho mesmo do balanço do condomínio. Mas o pai fez. Só pelo prazer de ver o seu filho autista
viver coisas que ele não poderia viver. Agora eu pergunto, se um pai humano, cheio de falhas, cheio de limitações, é capaz de fazer isso pelo seu filho, o que é que o nosso Pai Celestial, que é imperfeito, não será capaz de fazer se deixarmos? Você já pensou nisso? O nosso Pai Celestial não construiu um balanço para tornar nossa vida viável. Ele construiu uma cruz e pregou Jesus Cristo lá. O nosso Pai Celestial não construiu um balanço para tornar nossa vida viável. Ele enviou o Espírito Santo para morar em nós, para nos ensinar a viver como Ele quer. O nosso Pai Celestial construiu um balanço de graça e de misericórdia sobre a nossa vida. O que Jesus fez por aquela mulher, Jesus Cristo pode fazer por você hoje. Você está se sentindo encurvado? Ele pode endireitar você. Você está se sentindo oprimido? Ele pode libertar você. Você está se sentindo cansado? Ele pode renovar suas forças. Você está se sentindo culpado? Ele pode perdoar você. Está se sentindo perdido? Jesus acha você rapidinho. A especialidade de Jesus é achar perdido. Eu disse isso para o rapaz lá na central. Na central. Viciado em crack, enquanto o coro cantava e a gente lá distribuindo os panetones para os viciados em crack, estava ele lá no chão. Falei com ele, perguntei para ele, ele me disse: eu sou filho de pastor da Igreja Assembleia de Deus, eu estou há 10 anos sem ver meu pai, eu não tenho coragem de voltar, eu sou uma pessoa perdida, eu sou uma pessoa perdida. Aí eu disse para ele: se você é perdido, eu estou falando com a pessoa certa, porque o meu Senhor é especialista em achar gente perdida. O negócio de Cristo é achar gente perdida. O negócio de Jesus é achar gente perdida. Se você se sente perdido essa noite, Jesus acha você. É isso que você quer? Então vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino que está em nossa ordem de culto, e vamos fazer desse hino a nossa oração desse momento em que a gente está refletindo sobre como o Senhor Jesus endireita a nossa vida e como Ele pode fazer isso. Nós vamos cantar. E eu vou fazer o seguinte: enquanto nós estamos cantando esse hino, você que essa noite está sentindo desejo de deixar que Jesus endireite a sua vida, conserte a sua vida, liberte você daquilo que está curvando você, da opressão e do maligno que está acabando com sua vida. Se você essa noite está se sentindo cansado com o fardo da vida, está ouvindo o Senhor Jesus dizer, como Ele disse: venham a mim, vocês que são cansados e oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Se você está crendo nisso de coração, eu quero orar por você agora, enquanto nós estamos cantando. Cristo estende a você sua forte mão, creia nisso, segure na mão de Jesus, venha aqui à frente agora que eu quero orar por você. Vamos cantando. Se você quiser isso, é só sair do seu lugar e vir aqui. Venha e fique perto de mim. Se você quer segurar na mão de Cristo, venha agora e fique aqui comigo. Se você quer que o Senhor endireite a sua vida, venha agora e fique aqui comigo. Se você quer ser livre daquilo que está oprimindo você, venha aqui, fique aqui comigo. O Senhor Jesus pode libertar você. Saia agora e venha. Se você quer segurar na mão do Senhor Jesus. Sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor, não te deixará, nunca falhará, seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Você pode estar perguntando: mas por que eu preciso fazer isso? E aí à frente, porque é importante para você, você precisa criar um marco na sua vida.
É importante essa disposição de sair do lugar, vir aqui à frente, porque você está mostrando para você mesmo que você quer mudar. Está criando um marco. Hoje, nesse dia, nesse domingo, nessa hora, você entregou a sua vida a Jesus para que Ele consertasse a sua vida. Faça esse marco. Por isso é importante você vir. Nós vamos cantar a última estrofe. E enquanto você estiver vindo, venha com fé, com confiança, com seu coração aberto para a obra de Jesus, que eu quero orar por você agora. Vem agora enquanto cantamos. Saia do seu lugar. Pode vir. Eu quero orar por você, pela decisão que você está tomando. Amarguras e temor, andas inseguro, temeroso do futuro, sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão, sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende, Cristo te estende, Cristo te estende sua forte mão. Depois que eu orar com vocês aqui, eu vou pedir que vocês acompanhem essas pessoas que estão aqui junto de vocês, porque elas vão entregar a vocês um material para ser lido, uma porção da palavra do Senhor, e vão orientar vocês naquilo que vocês precisarem. Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor querido, confirma a decisão que estes que estão aqui fazem de diante da tua graça terem as suas vidas endireitadas pelo teu poder. Por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz, nós rogamos, Senhor Jesus, endireita a vida, perdoa, conserta os caminhos, renova a fé, a esperança, dá a visão do teu propósito para eles. E acima de tudo e por causa de tudo, faze com que sintam concretamente o teu amor e a tua graça. Que o Senhor Jesus possa fazer aqui na vida destas pessoas uma grande operação maravilhosa da graça de Deus. É o que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês podem sair ali, vocês deem as suas mãos aí onde vocês estão, enquanto vocês acompanham aqui as pessoas, e nós vamos encerrar aqui com a bênção final, e o grupo de louvor, depois da bênção final, vai cantar, e aí nós podemos sair. Quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro de comunhão. Estamos falando sobre estresse esse mês, como eu já disse. Venha e participe conosco, tá bem? No próximo final de semana, temos conosco os embaixadores do Rei de Curitiba, que estarão aqui hospedados na igreja durante o sábado, e no domingo vão participar do culto da manhã, e em algum momento haverá uma participação deles. No próximo domingo, continuamos à noite essa série sobre a terapia de Jesus, quando a gente vai falar sobre o paralítico que voltou a andar e a ordem que Jesus deu a ele: deixa a tua cama e anda. E que significado isso tem para a gente? Quais são as camas que a gente precisa deixar? Quais são os leitos que a gente precisa deixar? E de que maneira o Senhor faz com que nós andemos para a sua glória e para a sua honra. Curve comigo a sua cabeça e vamos orar. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam conosco hoje, todos os dias, até que estejamos com Ele
para sempre. Amém e amém. Uma semana abençoada para todos vocês.